Será que cada indivíduo tem mesmo a sua verdade? Será que Jesus queria nos dizer quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ou a verdade vos salvará? Que verdade é essa que nos salva? De novo, será que é uma verdade individual? Como que a gente faz para encontrar essa verdade? O que é isso? O Curso em Milagres nos fala diretamente e claramente dessa verdade. Ele fala que verdade é tudo aquilo que Deus criou. E só o que Deus criou é verdadeiro. Ponto. Essa é a definição de um Curso em Milagres sobre verdade. Simples assim. E a verdade é sempre simples. Toda complexidade vem do ego, vem das verdades individuais. Então a verdade é uma só. O que é verdadeiro para um é verdadeiro para todos, né? E o que é falso para um é falso para todos. E o ego tem muita resistência em aceitar isso, porque cada um cria aqui a sua verdade. E por criar a sua verdade, você defende muito ela, ou elas, né? Só que já parou para pensar o quanto essa verdade, que a gente chama de verdade, né? Essas verdades individuais, elas são frágeis? Quantas vezes você já não mudou de ideia de uma coisa que era muito verdade para você? Será que a verdade pode ser frágil? Será que algo que nos salvará, como Jesus falou, só a verdade nos salvará? A verdade nos salvará? Será que algo que nos salva pode ser tão frágil? Pode mudar? Então uma hora é isso, uma hora é aquilo. Para um Curso em Milagres, não. Para um Curso em Milagres, a verdade é eterna, imutável, invulnerável e perfeita, porque é tudo o que Deus criou e só o que Deus criou é verdadeiro. Só que para o ego isso é uma ameaça enorme. É como você virar para ele e falar: então tudo que você não criou não é verdadeiro, tá? Ele vai pirar, ele vai surtar, óbvio, né? Não é à toa que um Curso em Milagres é um caminho tão amoroso e nos lembra o tempo todo da gentileza nesse processo, porque na verdade o que a gente está fazendo, né, no perdão é isso, você está reconhecendo verdade como verdade e ilusão como ilusão. Isso é o perdão para um Curso em Milagres, isso é viver em milagres, né? Separar a verdade da ilusão, a gente está aqui para isso, né? Aprendendo a fazer isso, porque hoje o que é ilusão a gente chama de verdade e o que é verdade a gente chama de ilusão. Olha que inversão. Por que um Curso em Milagres é a completa inversão de valores? Exatamente por isso. O que é ilusão a gente chama de verdade e o que é verdade a gente chama de ilusão. Olha quanto a gente está insano mesmo, né? Tem uma parte no Curso em Milagres que Jesus explica isso. Ele fala: quando fizeste com que não é verdadeiro fosse visível para ti, ou seja, quando a gente projetou esse mundo das formas e chamou ele de nossa realidade. Então, quando fizeste com o que não é verdadeiro fosse visível para ti, o que é verdadeiro veio a ser invisível. Uau! É isso que ele fala com a gente. Então, aqui nesse mundo tá tudo invertido. Deus, você não vê Deus aqui, vê? Tem como você ver, você alcança ele nas formas, nos sentidos? Não, você pode sentir ele através das formas, você não vê. Entende? O amor. Cadê o amor? Desenha o amor. Desenha a alegria, a paz. Percebe? A verdade é abstrata aqui, porque ela é metafísica, ela está além do que é físico, ela transcende o físico, ela está além. Então, quando fizeste com o que não é verdadeiro fosse visível para ti, o que é verdadeiro veio a ser invisível. Então a gente precisa aprender a separar a verdade da ilusão, aprender a não confiar nos sentidos que provam que a ilusão é verdade, que tentam provar que a ilusão é verdade, e aprender a confiar num outro sentido, na nossa sensação, no Espírito Santo em nós, nessa guiança do que realmente é verdadeiro.
E na nossa mente vai ter sempre esse movimento, o ego tentando fazer com que essa ilusão seja verdade e o Espírito Santo gentilmente te lembrando, te entregando o que eu chamo de lembretes do amor. O Espírito Santo tá ali sussurrando o tempo inteiro, não é isso que você tá vendo, que você tá pensando, que você tá percebendo que é verdade, não. Existe a verdade sobre isso. Vem ver comigo. Quando você quiser, eu tô aqui. Ele fica gentil, ele, sabe, lembrando. E a verdade está acessível a todos, a qualquer instante. E quando a gente pede pela verdade, todos que estão envolvidos em uma cena veem a mesma coisa. Por isso que a verdade é uma só. Só que precisam transcender a visão de indivíduo, né, as crenças individuais para poder ver a mesma coisa. Isso é alcançar a unidade na mente, porque se a verdade fosse individual, então a unidade seria uma grande mentira, né? E não, a unidade é verdadeira. Não é à toa que um curso Milagres é um curso não dualista, porque ele ensina a gente a transcender essa dualidade e encontrar esse lugar uno na nossa mente, esse lugar verdadeiro. E é incrível viver isso, gente. A gente vive muito isso na Frequência do Amor. Quando a gente entrega mesmo, aprende a perdoar as nossas percepções, nossos pensamentos, nossas sensações individuais, a gente se encontra num lugar tão uno, mas tão uno, que assim, às vezes eu tô pensando uma coisa, a Fabi, por exemplo, da comunidade, tá pensando e falando a mesma coisa. Enfim, a verdade é uma só e ela tá acessível a todos o tempo todo, só que o custo bem entre aspas, né, pra gente conseguir acessar ela é a nossa individualidade. São as nossas verdades individuais, entende? Só que quando a gente entrega isso, deixa de lado um pouquinho, a gente se encontra com o outro nesse lugar de unidade, num lugar muito verdadeiro. A gente sente emoções verdadeiras que são incríveis, que são eternas, que são maravilhosas. A gente sente a certeza, a paz. Por isso que quando a gente fez o alinhamento, né, da Frequência do Amor, a gente recebeu vários alinhamentos de Jesus, assim, né, do que a Frequência do Amor precisava fazer e tal. E a gente recebeu um manifesto que fala que a nossa meta é viver o sonho feliz agora, é viver a paz e a alegria da unidade. É para isso que a gente faz tudo que a gente faz. E a gente realmente vive isso, assim, quando a gente entrega as nossas percepções individuais, só resta paz e alegria. E isso é muito forte. Esse é o combustível que a gente precisa para continuar nesse caminho em milagres, sabe? As sensações verdadeiras. A verdade nos salva mesmo. A verdade nos salva dessa ilusão, nos salva dos nossos conflitos internos, externos, nos salva de todo o sofrimento. Jesus não estava brincando quando ele falou isso. E ele fez esse caminho, assumindo a verdade, só a verdade, só a vida. Foi isso que ele fez. Por isso que hoje ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele fez essa escolha firme. Eu vou escutar uma só voz, a voz que fala da verdade em mim. A gente tem dentro da gente essas duas vozes, a voz do ego, que vai te contar e reforçar as ilusões, e a voz do Espírito Santo, que está sempre só falando e reforçando a verdade. O que Jesus fez foi ouvir essa voz, não é à toa que ele é o maior símbolo do Espírito Santo pra gente, né? Que ele fez essa escolha de ser o caminho, a verdade e a vida, de ouvir só a voz da verdade. E se ele conseguiu, a gente também consegue, porque nós somos um. Não tem nenhuma diferença entre a gente e ele. Qualquer diferença, ela é temporária. Porque ele é amor e você também. A diferença é que ele escolheu ser só amor e a gente escolhe ainda ser outras coisas. A gente escolhe outras ilusões e não só a verdade. Ele escolheu só a verdade em todas as cenas, né? E a gente tá aprendendo, né? À toa que a gente tá seguindo esse caminho dele, né? À toa que a gente tá seguindo ele, que é pra aprender a bancar a verdade como ele bancou. Beleza? Vamos juntos aí nesse treino. Porque a verdade tem um lembrete do amor maravilhoso, que é: a verdade é sempre alegre e sempre traz paz. Sempre. Se eu não tô experimentando alegria e paz em qualquer situação, eu não tô ainda em contato com a percepção verdadeira sobre aquilo.
Então, que a gente possa ficar com esse lembrete em mente. A verdade é sempre alegre e sempre traz paz. Beleza? E quem sentir de se aprofundar nesse estudo aí, a lição 104 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres é um ótimo treino para a gente assumir só a verdade. É uma lição que fala: eu busco apenas o que pertence a mim na verdade. O ego vai te mostrar um tanto de coisa na ilusão que te pertence. E essa lição ensina você a buscar só o que pertence a você na verdade, ou seja, não está na forma. Transcende a forma, esse lugar de paz, de alegria. Vamos juntos nesse treino. Bons estudos pra gente. Beijo, amores.